você pudesse abrir a Bíblia ou o aplicativo do seu celular aí, né? Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler 2 versículos aqui, vamos orar, e depois você senta e a gente vai ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Amém. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim na minha versão: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há prisões. Não? Aí há liberdade. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo 18 e ênfase no 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor... Perdão. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti. Amém. Pai, nos colocar completamente debaixo do Seu senhorio, da Sua influência, entendendo com muita clareza, Pai, que nós somos apenas homens e que um homem falando apenas não pode mudar a vida de ninguém, mas um homem falando debaixo da sua inspiração e a sua unção que despedaça o jugo, envolvido nas verdades faladas, podem quebrar grilhões, pode quebrar cadeias, pode trazer vista aos cegos, Senhor, e dar liberdade aos cativos. E é nisso que nós estamos crendo hoje à noite, que esse ajuntamento ele não é casual, Pai, há um propósito nisso, e nós declaramos o Espírito da Palavra, fazendo cair as escamas do engano, Pai, e o Seu Espírito que é pessoal, que habita dentro de cada um, e que é capaz de fazer de forma personalizada, ministrar de forma personalizada aquilo que é dito na coletividade, Pai. Oramos que o Seu Espírito chegue no mais íntimo, no profundo do coração de cada um. E se não houver condição de absorver tudo, Pai, que o Senhor fale algo, que o Senhor traga algo, que o Senhor imprima no coração de cada um de nós algo que seja determinante, que nos coloque nos trilhos da Sua vontade. Pai, que tudo seja para a glória e honra do Seu nome. Quem crê diz amém. Aleluia. Você pode sentar agora. Amém. Aleluia. Amados, ontem ou hoje, não sei, como assim, pastor? Ontem ou hoje? Você vai entender agora. Eu me acordei numa hora lá da noite, não. Às vezes quando eu me acordo, isso é paranoia minha. Eu não gosto de olhar a hora, porque se eu olhar a hora, eu fico preocupado com a hora. Então por isso que eu não sei te dizer que hora ela era aquela. Mas o que eu sei te dizer é que eu fiquei sem dormir. Quando a gente fica sem dormir, se você não der não gerenciar esse tempo de forma intencional, né? Se você não, de propósito, você não gerenciar para que haja proveito, pode ser que seja um tempo comprometido, ou usado pelas trevas para comprometer. Então eu peguei o meu celular, botei o fone de ouvido ali e comecei a ouvir uma ministração, e aquilo foi um bálsamo, sabe? Eu não sei quanto tempo eu passei ali, foi pouco mais do que o tempo de uma ministração, ouvindo ali, e Deus ministrou muitas coisas ao meu coração, e aquilo era muito pessoal, né? Até porque quem estava ali era eu, né? Era eu que estava ouvindo. Então aquelas coisas foram tão pessoais, elas foram tão diretas ao meu coração, que eu entendi. Essas coisas, elas não foi uma mensagem que Deus deu para eu pregar. Na verdade, Deus me deu essa mensagem para eu viver, né? Para que ela alcançasse a minha vida. Amém. Mas sabe quando você ganha uma coisa boa que você quer repartir? Amém. Então assim, Transbordou. foi para mim, tá? Mas eu vou dar um pouco para vocês. Amém. Amém? E o Senhor começou a abrir os meus olhos enquanto eu ouvia aquelas mensagens sobre tudo isso que nós temos vivido. E foi muito claro, assim, é possível que Deus fale com você. Na verdade, eu tenho convicção que Deus vai falar com você. Como eu disse na oração, se não vai falar tudo ou todas as coisas, mas algo Deus vai trazer no seu coração. E você vai entender que há propósitos, amados, nesses encontros. Amém. A grande diferença de você estar exposto à palavra de Deus e de você estar em qualquer outro lugar, é que nos outros lugares pode haver alegria, pode haver descontração, pode haver um nível de preenchimento. Agora,
ressuscitar um espírito caído, trazer cura na alma, trazer cura no corpo, renovar a expectativa, a esperança. Isso só acontece no ambiente da exposição da palavra. É verdade. Amém? Então nós já temos experienciado o que pode acontecer na vida de alguém que de boa vontade, diga boa vontade, acolhe a palavra. Amém. Não tenho tempo para falar sobre isso, amados, mas eu quero te dizer, o próprio Jesus ensinando, e você sabe que Jesus ele pregou muito aqui na terra. As pessoas acham que quando Jesus estava aqui ele fez mais milagres do que qualquer outra coisa. Não. O que Jesus mais fez foi pregar, foi ensinar. E é claro que ele fez milagres, é claro que ele multiplicou pães, curou enfermos, ressuscitou mortos, e glória a Deus por isso. Mas todas essas coisas, elas são impactantes, elas trazem no momento um nível de despertamento, prende a sua atenção naquele acontecimento, mas não tem poder para dar sustentabilidade, para continuidade. Milagre é algo que você precisamos e a gente vai ver e estamos vendo já. Amém? Mas não é o que sustenta a nossa vida. O que sustenta a nossa vida é a palavra. Jesus ensinando também, ele disse: se vós permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiser, ele será feito. Então nós sabemos muito dessa verdade, de que quando a gente está exposto à palavra é mais do que você ouvir uma palestra. Eu nem uso essa linguagem para o contexto da pregação, para que ela não fique tão natural, porque o que a Bíblia diz sobre ela mesma é que ela é espírito e vida. E eu poderia trocar o horário de mensagens por testemunhos aqui, onde pessoas iam dizer que um dia elas estavam se sentindo assim, assado, e ouviram algo sobre a palavra e aquilo trouxe um nível de despertamento, ou um desentrave, destravou alguma coisa e colocou a vida dela numa cadência ou num ambiente de progresso, que é o que Deus tem para mim e para você. Amém. Diga: Amém. Deus tem para mim. Deus tem para mim um ambiente de progresso. O que Deus quer para mim e para você é que a gente caminhe para frente. A dinâmica do reino é de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória. Tudo isso mostra que as coisas precisam ir para frente. E o que veio no meu coração enquanto eu ouvi aquela ministração ontem à noite, e é possível que Deus trate com pessoas hoje aqui, é que, amados, os percalços que a gente vive, as decisões erradas, a repetição de eventos negativos, eles vão criando um rótulo em nós. O diabo tem por finalidade convencer a mim e a você de algo que é exatamente o contrário daquilo que Deus pensa. E o triste é que isso tem funcionado muito. Não somente a Bíblia, mas a própria ciência diz que na nossa mente, e a nossa mente é algo importantíssimo na nossa vida espiritual. Teve um tempo que não se falava de mente na igreja, que parecia que você era carnal, ou se você estava... Amados, foi Deus que nos fez mente, com mente. E a nossa mente é a ponte que liga o espiritual ao físico. Sem isso, a gente não consegue harmonizar essas coisas. Então a gente vai estar sempre transitando num ambiente sem link. E isso não faz o menor sentido. Você está comigo? E esses investimentos, eu dizia, tanto a Bíblia como a ciência confirma que, infelizmente, a nossa mente tem um lugar privilegiado para guardar as coisas negativas. Agora, como é que a gente explica isso biblicamente? Mesmo eu e você sendo pessoas nascidas de novo, o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando nós passamos pela porta da salvação por crer na palavra, por crer na obra de Cristo, o que muda é que o espírito humano ele é recriado. Mas o nosso corpo permanece o mesmo e a nossa mente também. E ela traz todas as marcas das coisas que a gente viveu no passado. E a lida bíblica com a nossa mente não é por meio de oração, não existe nenhum lugar na Bíblia que respalde a ideia de que vem aqui que eu vou botar a mão na sua cabeça e a sua mente vai ficar zeradinha, não. O que a Bíblia diz é que eu e você, a gente precisa se submeter a um processo de exposição à palavra, que a Bíblia chama de transformação pela palavra da nossa mente. Você está comigo? Amém. E
não é de se admirar que muitos de nós estejam vivendo por ciclos a vida ela é cíclica, ela cumpre ciclos, não tem erro nisso. O que é errado nisso é quando esses ciclos eles são repetições negativas, eles são problemas que não se resolvem. Estão comigo? Sim. Porque problema todo mundo tem, sim ou não? Sim, sim. Agora, um problema que nunca se resolve pode trazer um nível de desânimo, que eu acredito que essa é a razão de muitas pessoas desistirem da própria vida. É elas lidarem constantemente com o mesmo problema ou com um problema que não se resolve. É verdade. É verdade. E o que faz muitas vezes a gente ficar, me perdoe, às vezes eu uso uns comparativos ou umas ilustrações um pouco não cultas, mas sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Uhum. Não sei se você já viu essa cena. Sim. O troço falta pouco levantar voo de tanto que ele gira, e é um esforço louco para nada. É. Então muitas vezes quando a gente já está nesse nível de rótulo, entende a expressão rótulo? É aquilo que identifica. Tá ali uma bebida, se tiver sem aquele papel, você não sabe o que é, ou não sabe qual é. Mas quando aquele papel está ali, você sabe, aquilo ali é um guaraná, é uma cerveja para quem bebe. Entendeu? O rótulo é aquilo que lhe identifica. E todos esses acontecimentos negativos, amados, eles têm a finalidade de nos rotular. De forma que pessoas, quando começam a lidar com dificuldades, ou quando elas passam tempo demasiado lidando com dificuldade, elas assumem a ideia de que aquilo é o seu normal. A gente tem ouvido muito falar sobre um novo normal, né? E eu não aceito esse novo normal, amém? Amém. A Bíblia diz que essas coisas são passageiras e elas... Então vai passar. Glória a Deus. Quando, pastor? Isso aí não cabe a mim. Mas eu sei que vai. Amém. Amém? Não é novo normal. E mesmo que haja uma sujeição completa das trevas, a Bíblia diz sobre mim e sobre você que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém. Sabe qual é a grande diferença, mas da gente estar ouvindo essas coisas e elas surtir efeito em nós, de outra pessoa que está ouvindo e não surtir efeito nenhum? É porque essas coisas só funcionam para quem crê. É verdade. E é por isso que a gente é tão insistente de falar e falar e falar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então, a gente caiu de paraquedas nessa realidade religiosa, que eu nem gosto dessa linguagem, e a gente aprendeu um monte de regra. Não faça isso, não faça aquilo, não pegue nisso, não pegue naquilo. Mas desde sempre a gente se relaciona com Deus de forma terceirizada, Deus lá distante. Quantos estão comigo? Sim. E você passa a lidar somente com as coisas pela perspectiva natural. E parece que o único momento que você se conecta com Deus é esse momento aqui. Mas quantos sabem que esse momento aqui, mas é um momento onde eu e você vamos recarregar as baterias. Onde a gente vai exercer comunhão, aprender a louvar, a comungar uns com os outros. Mas ser o que nós somos em Deus é para funcionar num extra culto. É verdade. Quando a gente está lá fora. É bem isso, pastor. Agora, qual é a minha mensagem hoje? Porque nós lemos essas coisas, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A primeira coisa que eu quero dizer a você, que você já sabe, mas você vai estar sempre ouvindo coisas que você já sabe, é que a Bíblia diz, e nós cremos na Bíblia, Cris, não pega, a gente já falou para não pegar. Não. Não pode pegar. Tá? Não leva mal, mas foi algo que a gente... Eu sei que a sua iniciativa é correta. Amados, o texto diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E embora talvez por causa do afã do dia a dia, os afazeres, as coisas, a gente passa desapercebido dessa verdade tremenda. Que quando Deus enviou Jesus, e Jesus cumpriu tudo o que ele precisava cumprir, ele criou uma legalidade para que a presença dele não ficasse mais restrita a um lugar físico, que era a arca, e passasse a habitar dentro de mim e de você, a pessoa do Espírito Santo. Então, posicionalmente, por causa do Espírito Santo em nós temos condição de andar em liberdade. Graças a Deus. Só que
o que as pessoas às vezes não percebem, muitas vezes a gente não percebe, é que até esse ponto onde eu e você fomos apresentados as verdades da palavra, a gente passou muito tempo ouvindo coisas diferentes disso, a gente passou muito tempo se relacionando com coisas diferentes disso, e isso foi criando outro tipo de verdade. É verdade. Bem isso. Bem isso. Estão comigo? E tudo começa, amados, aqui. É verdade. Diga, tudo começa Tudo começa na mente. na mente. Toda derrota, seja ela no âmbito físico, emocional, conjugal, antes ela começou a ser construída aqui, na nossa mentalidade. Todo mau hábito, toda doença psicossomática, ela começa a partir da fé que a gente deposita em coisas que chegam na nossa mente. A gente passou tanto tempo na igreja ignorando essas coisas, que quando na verdade a Bíblia fala sobre isso o tempo inteiro, amados. E aí o que acontece? As pessoas viverem essa confusão ou essa incoerência muitas vezes de estar num ambiente onde as coisas sugerem que tem que ser diferente e não são. Por quê? Porque quando Jesus, fica ligado comigo para a gente poder desenrolar isso aqui, né? Quando Jesus foi assunto aos céus e os discípulos ficaram ali, ele vai embora, tal, está terminando, eles ficam tranquilos porque eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o vosso Consolador. A palavra que traduz a função do Espírito é ajudador. Isso. No grego é paracleto. Que quando eles tentam traduzir em miúdos essa expressão, quer dizer, aquele que pega do outro lado. E, amados, fica com isso para você entender. Ó. As coisas que eu e você não podia fazer, Deus fez em Cristo. As coisas que não tinha como. Amém. Ser perdoado não Amém. tinha como. Oh, Ser aceito não tinha como. verdade. Ser salvo pelo que a gente faz de certo, não tinha como. É, A verdade. pessoa mais certa desse mundo ainda iria para o inferno se não fosse Jesus. É verdade. Porque não tem como conquistar essas coisas. Então Deus fez tudo isso através de Cristo. Agora, o que muitas vezes está fora do nosso entendimento é que ajudar é pegar junto e não pegar no lugar. É verdade. Eita, glória. Ajudar é fazer com e não fazer e não substituir. Já houve um princípio, já houve um evento substitutivo, que era exatamente nas coisas que nós não podíamos fazer, Jesus foi o Cordeiro substituto. Amém. Mas 2 Coríntios 3,9 diz que de Deus nós somos cooperadores. Amém. Aí, amados, que o Espírito Santo ministra ao meu e o seu coração hoje aqui. Eu sei que muitas vezes a gente está tão cansado com as repetições que a gente pensa que não vai conseguir. Mas quando nós tomamos posição, amados, Deus que é fiel, que não pode negar a si mesmo, Ele pega junto e as coisas começam Isso. a entrar num trilho de funcionalidade. Amém. Quantos entenderam o que eu estou dizendo Amém. até agora? Amém. Você Verdade. tem disponível o Espírito Santo habitando dentro de você e Ele é um ministro. O Espírito Santo é um ministro? Sim, a Bíblia diz que é. Ele trabalha, Ele ministra a favor. Obrigada. Amém. Obrigado. Ao meu e ao seu favor. Agora, ele é ajudador. O que é ajudador? É aquele que pega junto. É aquele que divide as cargas. Obrigada, Pai. E hoje eu e você estamos debaixo dessa unção aqui. Lembra que eu disse que primeiro as coisas foram ministradas a mim? Nós estamos debaixo disso. É uma unção de despertamento para a gente saber que quando eu começar a me mover, não tem nada a ver, amados, com mérito, não tem nada a ver com conquista. Eu já disse para você que as coisas difíceis e as que a gente não podia fazer, Deus já fez. A ênfase não é conquistar. A ênfase é cooperar. Amém. Diga, a ênfase é cooperar. É cooperar. Até porque na cooperação evidencia o desejo. Diga, a minha cooperação evidencia a minha decisão. A minha decisão. Porque o que as pessoas não entendem é que acham que a soberania é sinônimo de arbitrariedade, mas não é. E elas acham que, na verdade, Deus ser soberano é que Deus é o grande controlador dos marionetes humanos. E o que às vezes não entra nesse feijão nosso é que Deus, sendo quem Ele é, nos fez semelhante a Ele. Amém. Deus sendo quem Ele é, como é que nós somos semelhantes a Deus? Aí o religioso vai dizer, o pastor está querendo dizer que Ele é Deus também. Não, é alguém com a capacidade de, diante das coisas, aceitar ou rejeitar.
pegar ou largar, entrar ou sair. Só que as pessoas elas não entendem isso, então elas aceitam ou rejeitam, mas elas atribuem a Deus. Elas entram ou saem, mas elas atribuem a Deus. Então, quantos estão entendendo? Sim. E Deus tem tomado culpa de muita coisa que Ele não fez. É verdade. Mas, amados, o que eu quero que nós entendamos hoje, e eu oro que o Espírito ainda traga mais profundo isso para mim, primeiramente, Amém. porque foi libertador as coisas que eu ouvi, é que se tudo, amados, começa com um pensamento errado. Que pensamento errado, pastor? Seja mais claro. Amados, as pessoas que têm mais dificuldade de progredir são aquelas que o diabo conseguiu convencer que elas não têm valor. É verdade. São aquelas que o diabo conseguiu convencer que elas não têm qualidades, que elas não têm utilidade, É. que elas são tão vazias de qualidades que elas têm que rastejar o amor, o cuidado de outros. Para não dizer, é verdade. E pensamento errado, é um ciclo isso aqui. Pensamento errado gera perspectiva errada. Você sabe o que é perspectiva? Perspectiva é a forma como a gente vê as coisas. Diga, perspectiva é como a gente vê as É como a coisas. gente vê as coisas. Veja, o povo de Deus saiu do Egito com mão forte. Todo tipo de milagre que você já viu. A palavra de Deus era, vai e possua a terra, porque eu dou a vocês. Só que eles estavam há tanto tempo com a mentalidade condicionada à escravidão, que quando eles foram ver a terra, viram que o fruto era como Deus falava, viu que a terra era muito boa, mas eles viram mais coisas do que o que realmente tinha. Eles viram nos seus inimigos uma distorção a ponto de dizer eles são grandes demais e nós pequenos demais. É. Porque embora os filhos de Enac fossem realmente altos, mas a proporção não era um gigante e um gafanhoto. Vamos ser honestos, né, irmão? Não, não é. Nunca. Então o que é isso? É uma distorção. É. Isso é perspectiva errada. O que é que Deus está falando conosco hoje de forma tão diferente do que a gente tem costume de fazer? É como é que a gente está se vendo? O que é que eu penso sobre mim mesmo? E esse pensamento é produto de quê? Porque na maioria das vezes esses pensamentos negativos são produto das experiências negativas. Mas quem disse que as suas experiências definem quem você é? Amém. Agora, se você souber quem você é, você vai alinhar as suas experiências a essa natureza Amém. que é capaz de vencer. Amém. É Pensamentos errados geram perspectivas erradas, Amém, graças a Deus. que é a forma como enxergamos as coisas. As perspectivas, por consequência, vai gerar sentimentos errados. Eu sou... Até no contexto cristão, amados, eu cresci nessa realidade, muito antibíblico. Eu sou o rapapé do pó da porcaria. Caraca, Sou o esterco do cavalo do bandido. Isso é tão incoerente. Deus me livre. As pessoas dizem, eu sou o verme, eu sou uma lagarta, eu sou não sei o quê. E a Bíblia diz, o maior habita em você. É, Deus, acabou com tudo. A Bíblia diz, você é a menina dos olhos de Deus. Seu nome está escrito na palma da mão dele. Aleluia. Então a gente tem que decidir o que a gente vai crer. O que a Bíblia diz ou o que esse espírito de autocomiseração diz. É. Porque a gente parece querer atrair as pessoas competindo em sofrimento. Deus me livre. Olha que Ai, minha vida é tão difícil que eu contei minha história ao carroceiro, o cavalo começou a chorar. Meu Deus, a roça quebrou. Estava dizendo a dificuldade que eu passo, falando com o charreteiro, o cavalo começou a chorar, queria me ajudar, que a coisa está difícil. Grande coisa, mano, grande coisa. A gente querer competir sofrimento. Agora, o que essas coisas têm a ver com os textos que eu li? O texto que eu li diz assim, porque todos nós com a face descoberta. O contexto aqui é falando que na época de Moisés, eles cobriam o rosto. Moisés cobriu o rosto quando ele ia ler a lei. O contexto é que Moisés não queria que o povo visse que a glória que estava sobre ele desapareceu, não estava mais lá. Então ele cobriu o pano e dizia, a glória está aqui embaixo, que era para poder causar temor nas pessoas. Mas contextualizando isso, está falando sobre rosto descoberto, está falando sobre eu e você sem máscara. Eu e você, honestamente, olhando para a nossa condição, não para dizer eu sou isso mesmo, porque quando Deus, amados, traz iluminação para mim e para você sobre problemas, não é para trazer imposição nem nos rotular, é para trazer iluminação para nos livrar. Porque, Amém. não sei se você lembra do texto, o texto fala sobre um processo de transformação.
Ele diz, todos nós com a face descoberta, olhando ao Senhor, como um espelho, estamos sendo transformados. Amados, isso são chaves. É verdade. O que é chave? Chave tem várias funções. A chave liga, chave aperta, abre. São chaves, amados. O resultado da minha e da sua vida não tem a ver. Deus amanheceu hoje, eu estou chateado, já que o Pablo está lá, vou pegar ele. Não, mas não tem a ver com isso. Na verdade, Deus é quem Ele é, e a Bíblia diz, para sempre a sua palavra está estabelecida no céu. Essa palavra não muda, não oscila. Aquilo que Deus pensava, pensa e pensará sobre mim e sobre você. Agora, nós precisamos tomar as posições, que é o que a Bíblia chama de Deus, nós somos cooperadores. Quando é que um homem pode cooperar com Deus? Se Deus é todo poderoso, é soberano, é o Shaddai. Quando é que o homem coopera com Deus? Exatamente dentro do princípio que o próprio Deus estabeleceu, da liberdade de escolher. Isso mesmo. É isso aí. E nisso ele não... Quando Deus diz para mim e para você, eu quero que você coopere comigo. Você já pensou em Deus precisando de alguma coisa? Senhor, quer que eu dê quanto? Você precisa de quê? Imagina. Não. O que ele está querendo é, eu não posso invadir a sua vida, e eu não posso fazer isso ou aquilo, a menos que você permita. É isso aí. Oh, então eu sou maior do que Deus, porque eu tenho glória. que permitir a Deus. Não, é o Deus que não pode negar a si mesmo, que diz, eu estou à porta e bato. Não, mas até hoje tem pessoas dizendo, Deus, entre. Ele vai dizer, quem entra com porta fechada é ladrão. E eu só quero que você abra. Eita glória. Pensamentos errados geram perspectiva errada, que geram sentimentos errados. Sentimentos, por sua vez, produzem atitudes erradas. Porque uma coisa é o filho da outra. Penso errado, vejo tudo errado. Se eu vejo errado, sinto errado. Eu acho que desse mundo eu sou a pior pessoa. E uma pessoa que se sente pior, ela vai agir como pior. É verdade. Mike Murdock, que é um grande ensinador nesse mundo, né, do reino de Deus, ele diz, nunca reclame daquilo que você permite. Às vezes no contexto familiar o que a gente mais vê, os pais eles dão corda para os filhos como pipa, para poder ter do que reclamar. Que coisa estranha, né, amados? No reino não é assim que funciona. Se você quer realmente não se indispor com algo, você não pode concordar com aquilo. Você não pode cooperar com aquilo. Pensamentos errados gerando perspectivas erradas, que geram sentimentos errados, que por sua vez geram atitudes erradas e que vai fazer com que a gente tenha um destino de fracasso e de derrota. Vamos voltar à fita. O que é que precisa mudar? A gente diz, se Deus fizesse um milagre, caísse um anjo do céu, o último anjo que caiu do céu, irmão, criou um problema até hoje. O que precisa é que nós eu vou lhe mostrar na palavra, que isso eu não estou criando. O que precisa é que a gente se exponha a essa palavra a cada dia, para que aquilo que começou errado lá no começo se ajuste, porque uma das coisas que a gente faz muito comumente como ser humano é tratar o efeito. Quando na verdade quem precisa ser tratado é a causa. Que benção. Quantos entenderam? Aqui está pegando fogo, vamos aqui jogar um balde d'água. Isso aí é o efeito. O que causou isso? Então, deixa eu lhe mostrar, amados. Jesus, lembra qual é o problema inicial? Tudo começa aqui, como a gente... Conversão, amados. A gente pensa assim, se converter é deixar de fumar, vestir tal roupa, parar de ir na balada, parar de dizer aquele palavrão. Não, essas coisas que aparecem fora, quando são produtos daquilo que ele alcançou por dentro, é conversão. Agora, quando a pessoa para de fumar, para de beber, se veste assim, se veste assado, para poder ficar julgando quem faz diferente, é sinal de que é apenas algo fora, é apenas algo religioso, que não tem poder nenhum sobre a vida dela. E que só serve para isso, para criar repulsa, para criar rejeição nos outros. Bem isso. Bem isso. A palavra diz, conversão é mudança de direção.
Veja, vamos falar de quem? De quem é o nosso exemplo? Jesus. Quando Jesus veio e ministrou aqui, depois de 4.000 anos, as pessoas debaixo de um contexto religioso, de regras, não faça, não pegue, não coma, não vá, não durma, não... e por aí vai. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Mateus 4,17. Ele não diz, pare de fumar, pare de ir ali, pare... Você viu Jesus dizendo isso? Não. Mas ele usou uma expressão que nós, às vezes, religiosos, entendemos errado. A expressão de Jesus era, primeiro ele estava anunciando um reino que ele estava trazendo. E a palavra que antecedia isso era arrependei-vos. Isso. Aí logo o religioso diz, porque tem que se arrepender do que fez de errado, né? Fez isso, fez aquilo, tem que se arrepender. Mas era isso que Jesus estava falando? Não, o que Jesus estava falando é só você ir para a raiz da palavra e você vai ver que arrependimento é metanoia, e o que ele estava dizendo é mude a mentalidade. Isso. Porque eu estou trazendo um reino para vocês que não vai funcionar, mesmo que você esteja no ambiente, geograficamente dentro dele, não vai funcionar se você estiver pensando como pensava antes. É verdade. Eita, glória! Amado, esse povo estava cansado de viver tentando, matando bicho. Deus é bom, cara. De manhã, de tarde, de noite, sacrificando boi, bode, rolinho, tudo que era animal, para poder só se sentir perto de Deus. E ainda assim, tudo que eles conseguiam sentir era condenado, separado. Aí Jesus veio, sofreu tudo que o homem tinha que sofrer, pagou tudo que o homem não conseguiu pagar, carregou sobre ele tudo que o homem não conseguia carregar, e agora ele estava dizendo, quer viver diferente, você tem que mudar aqui, ó. Amém. Deus ajuda, Espírito Santo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino. É por isso que eu não gosto de religioso, amado, nem de religião, porque toma o lugar de Jesus. As pessoas não conhecem Jesus, eles conhecem a regra. Eu não fumo. Bom pro seu pulmão. Ótimo para ele. Porque se Deus tivesse feito a gente para fumar, tinha botado uma chaminé aqui para sair a fumaça aqui no meio. Mas isso não faz de você um cristão, amado. Quantas pessoas que não sabem nada sobre Jesus não fumam porque tem a inteligência de saber que isso é um troço que só faz mal. Agora chegou primeiro essas misérias, não pegue, não faça. Colossenses capítulo 2, Paulo diz de forma muito clara, ninguém lhe julgue pelos dias de sábado, pelas festas de lua nova, pelo que você come, pelo que deixa de comer, porque essas coisas têm aparência de sabedoria, com pretensa severidade sobre o corpo, mas não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, quanto mais talibã você é, mais pecado escondido tem. Eita! Que benção, palavra. Porque não foi isso que Jesus veio trazer. O que ele veio trazer foi assim, ó, eu sei que vocês estão cansados, estão sobrecarregados, estão desenvolvendo uma mentalidade de escravo, e eu vim aqui para que vocês comecem a pensar como filhos, porque o escravo não tem lugar permanente na casa. O escravo até entra ali, até come alguma coisa, mas ele tem que sair, porque ele não é filho. Agora o filho entra, permanece, come da comida do pai, veste as suas roupas, tem aquilo que é dele. E você não vai ser nada além de um religioso, até que você mude isso. Eita, glória! E comece a entender. Esse é o evangelho, pai. Que conversão é metanoia. Palavra grega, meta, mudança. Você pode ver sempre que tem uma palavra relativa à mudança, a partícula primeira é meta, metamorfose, mudança de forma. Metanoia, mudança de mentalidade. Não é só aqui. Vários outros textos. Sede renovados no vosso modo de pensar. Sabe por que a gente tem colecionado derrota? Porque a gente assumiu esse rótulo de que a gente é derrotado. A gente assumiu essa ideia de que ou a gente fica mendigando ou então não vai chegar. Aí a Bíblia dá tapa de luva e diz, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Nem vou ver, pai. Amém. Em nome de Jesus. Nessa mensagem que eu vi ontem, o cara me chamou a atenção para Josué. Josué, se você não sabe, o cara que substituiu Moisés. Só que Josué é a 4ª geração. Preste atenção, porque talvez você esteja dizendo, pastor, você está dizendo isso, mas você não sabe sobre a minha vida. Então olhe Josué. Josué era a 4ª geração de escravo. Faz sentido. 4ª geração de escravo. Tetraneto de escravo, trineto de escravo, bisneto de escravo, neto de escravo, filho, olha. Porque foi lá em Jacó
que Israel desceu para o Egito e de lá para cá, ou para esse ponto, ficou escravo. E toda aquela geração que saiu junto com Josué e Caleb, eles não entraram na terra prometida exatamente por causa da mentalidade de escravo. Amado, se a gente viver mais 50 anos aqui, talvez a gente não veja a metade dos milagres que aquele povo viu. Primeiro aquelas pragas todas que aconteceram. Água virando sangue, rã, piolho. Dia virando noite. Depois os filhos dos primogênitos, ou melhor, os primogênitos dos egípcios morrem. Depois o mar se abriu. Depois a água amarga ficou doce. Depois caiu o pão do céu. Depois caiu o passarinho para eles comerem. É milagre de toda espécie. Uma nuvem de dia protegia do sol. Uma coluna de fogo protegia do frio, porque no deserto é assim, muito quente de manhã, muito frio de noite. Mas quando chegou no limiar de possuir a terra, amados, nada dessas coisas sobrenatural valeu ou foi maior do que a mentalidade escrava que eles tinham, porque foram 430 anos entendendo. Eu sirvo a Faraó ainda apanhando nos pinhais, tem que fazer tijolo, tem que fazer casa, apenas pela comida que a gente come. Embora, quando eles saíram de lá, saiu levando as riquezas dos egípcios, eles ainda entendiam, a gente é escravo. Deus disse, vá lá e possua a terra, porque eu dou a terra. Mas eles são grandes, a gente é pequeno, diriri, pororó. Mentalidade. Agora, dois caras, Josué e Caleb, foram os únicos dessa geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, que entraram na terra prometida. Porque acreditaram? Porque eles, sabe o que a Bíblia diz sobre eles? Eles tinham outro espírito. Você acha que outro espírito era o quê? Outra entidade que entrou neles? Não, outra mentalidade. Enquanto todo mundo disse assim, eles são grandes, a gente é pequeno, o foco de Josué e de Caleb não era no tamanho dos inimigos, era no que Deus tinha dito. Eles disseram, eia! Aleluia! Traduzido por paraíba, cala a boca! Porque o que Deus disse é que nós os comeremos como se fosse pão. Toma. Saiu deles, a sua proteção está sobre nós. Amém. É bem isso. Aí a Bíblia diz que Deus falou. Esse povo não vai entrar porque eles não acreditam. Deus não puniu aquele povo não, mas eles se fizeram inaptos. Cara, isso é demais, né? Inaptos. É demais mesmo. Quem entrou? Quem tinha mentalidade. Sabe que passou o tempo, possuir a terra. Nesse tempo foi prometido a Caleb que ele entraria, possuiria uma parte da terra. Ele tinha 40 anos. Aí passou mais 40 anos. E ele chegou para Josué, que na época era só um amigo dele, agora era líder, e disse, Josué, lembra que me prometeram a terra há 40 anos? Aí Josué disse, a terra é sua, mas você tem que possuir. O cara estava com 80, ele disse, eu tenho o mesmo vigor daquele tempo. Ele não permitiu que a mentalidade dele fosse, de vitória dele, fosse comprometida pelo tempo. Ele disse, eu tenho vigor para ir e voltar. Fé. A fé é uma posse antecipada. Ele podia dizer assim, eu vou até tentar, mas pode ser que morra. Ele disse, hoje a terra é minha, e eu tenho que possuir? Tem. Eu tenho a mesma vitalidade para ir, guerrear e voltar. Eu recebo. Eu recebo também, pai. Isso aí é mentalidade de fé, mano. Por aí, pai. E sabe o que aconteceu? Aconteceu. Aconteceu. Ele possuiu. Não tem dúvida. Qual é a diferença de Caleb para nós? Nenhuma. Nenhuma. E se tiver alguma, é favorável a nós, porque ele não tinha o Espírito dentro e a gente tem. Agora, será que como é que está a nossa mentalidade? Eita benção. Porque eu tenho certeza que eu e você, a gente não passou nem pela metade das coisas que eles passaram. Mas eles não permitiram que a identidade dele fosse comprometida pelas experiências negativas. Amados, eu estou aqui para ministrar a você e a mim a proposta de ser transformados. Amém. Agora, eu vou parar, porque só faltam uns minutos para o tempo que eu... Ai, não, pastor, não faz. E eu aprendi que é melhor deixar saudade do que alívio. Não, nesse caso ali. Mas preste atenção. Mas a gente Eu estava vendo consegue esses consegue. dias. Eu estava vendo esses dias ali, eu vou passando às vezes aquele troço, o feed ali do Instagram. E eu vou falar o nome do cara que não tem nenhum problema. Quantos já ouviram falar em Mário Sérgio Cortella? Mário Sérgio Cortella é uma sumidade. E ele estava falando ali, eu não vou saber dizer igual a ele, porque tipo, ele usou uma ilustração mesmo. Acho que ele falou até de bicho, animal. Sim, ilustrando mesmo. Eu não vou lembrar como ele falou, mas eu sei o que ele falou. Ele falou assim, ó, que... Eu vou converter para a pessoa, vamos dizer assim. Uma pessoa passou pela outra e num certo lugar e disse, essa estrada vai para onde? Vai dar em que lugar?
E aquela velha coisa, perguntas, É né? da Alice do País das Maravilhas. O gato. Essa estrada vai dar aonde? Aí ele disse, para onde você vai? Olha, mas olha. Isso aí. Ei, Eita palavra. essa estrada vai dar em que lugar? E o cara respondeu com outra pergunta. Para onde você está indo? Porque você precisa saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde está indo, essa estrada serve. Se você não sabe para onde está indo, qualquer estrada serve. É isso. Agora, se você sabe para onde você está indo, aí você vai ter que saber a estrada certa. Toma, Senão é isso você aí. vai ser distraído. E a proposta de Deus, que está sobre a minha vida e sobre a sua hoje, se Deus estiver falando com você, se não tiver, a gente vai só comemorar aqui o Dia da Mãe. Mas se Deus estiver falando com alguém, é sobre isso, amados. Sabe por que a gente tem se distraído tanto? Porque a gente tem se permitido entrar no espiral da casualidade. A gente não tem sido intencional. A gente não tem programado onde a gente quer chegar. Qualquer coisa nos distrai. Eu sou pastor em tempo integral desde 2006. Muitos gabinetes, amados, eu já fiz ali com casais se separando. As pessoas chegavam para mim e diziam, pastor, a minha vida está assim, está assado. Aí eu pego, a primeira pergunta que eu faço, o que é que você quer? Não, pastor, o que é isso? Você quer brigar comigo? Não quero brigar com você. Eu só quero saber o que é que você quer. Porque às vezes as pessoas vêm para cá, mas elas nem sabem o que querem. Você quer o quê? Você quer salvar o casamento? Você quer separar? Porque a gente precisa saber o que a gente quer. E eu preciso terminar a mensagem. Porque se eu disser isso tudo a você, mas não disser o que a Bíblia diz, como a gente faz para... Lembra de Josué? Era escravo de geração em geração. Quando Deus falou com Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, ele disse assim... Primeiro, antes daqui, ele disse, olha, meu servo Moisés é morto, é você que vai assumir isso aqui, daqui para frente é contigo, você que vai comandar esse povo para entrar na terra. Você acha que Josué não tremeu na base nessa hora, diante da proposta? Até porque, amados, substituir Moisés não era como substituir o pastor Mário. Moisés teve a ousadia de dizer, um dia vai surgir um profeta semelhante a mim. O cara que disse que vai ser... Falando de Jesus, ele disse que Jesus era... Olha, estava... Vou usar. Ele tinha definição. E estava ali Josué para substituí-lo. Aí você entra na história. Qual é o seu desafio? Deus estava falando nessa madrugada comigo sobre isso. São desafios. Qual é o meu desafio daqui para frente? Qual é o seu? São pessoais, distintos. Agora tem uma coisa que é comum, porque você está aqui, então é porque você crê na Bíblia. Senão eu estava falando de outra coisa. Quando Deus falou com ele, disse, ó, meu servo Moisés é morto, é você que vai assumir daqui para frente. Eu acho que ele deve ter dito assim, eu não estou muito preparado, porque por 2 vezes Deus falou, tão somente seja forte e corajoso. Agora, ele não só disse para ele ter uma postura, uma boa atitude de coragem, ele deu instruções dessa natureza, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nelas todo domingo. Todo dia. Não, todo dia e noite. De noite. De dia e de noite. Olha qual é a diferença, amados. Porque você acha que em 430 anos de escravo que construiu uma mentalidade de derrota nos outros, não teve essa mesma forçação sobre Josué para que ele tivesse o mesmo pensamento? Com certeza. E o que Deus estava ministrando a ele é, tem uma forma de você se livrar dessa coisa encrostada que quer dizer que você não pode. É verdade. Que quer dizer que você não consegue. Como? A palavra, você tem que meditar nela. Ela vai converter os seus pensamentos errados em pensamentos corretos. Amém. Quanto mais você se expõe à Bíblia, mais você se assemelha ao autor. É verdade. Mais você fica parecido com Deus. E ele diz, medite nela de dia e de noite, porque só então... É porque a gente está no reino de Deus querendo funcionar como o mundo. Deus tem falado muito isso conosco, né, amor? É verdade. Direto. Direto, tem repetido isso direto. Você está dentro do reino, quer usar... Ele diz... Quem aqui quer viver quebrado, amado? Só com nota de 2, sem conseguir comprar nem o pão, nem pagar as Já coisas. baixa a mão. Baixa a mão. Ninguém quer isso. Deus me livre, até uma história. E é bíblico, amados, que você viva bem. A Bíblia diz em Deuteronômio 8 que Deus é aquele que nos dá força para adquirir riquezas. Amém. Então, se Deus fosse contra a riqueza, Ele não nos daria força para isso. É O verdade. que Deus é contra, que Ele mesmo diz na palavra, é que não é que eu e você tenha dinheiro, é que o dinheiro nos possua. Isso. Porque o amor ao dinheiro, na verdade, é uma ligação a uma influência chamada mamon, um demônio.
Agora, o dinheiro é uma ferramenta para mim e para a sua vida, que não faz mal se você estiver sujeito a Deus. Isso. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 8 que Ele é o que nos dá força para adquirir riqueza. Aleluia. Aleluia. Então, se Deus disse para a gente adquirir, Deus não ia dar condição da gente adquirir algo que Ele não quer que a gente tenha, que seja ruim para nós. É verdade. Agora, o que isso tem a ver com o texto aqui? Ele diz, para que meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito nele, só então farás prosperar o seu caminho e em tudo serás bem-sucedido. Será que eu tenho que explicar o que é prosperar e ser bem-sucedido? Não. Não. Outra coisa, Fábio, que crente pensa assim, você fala em prosperidade, os crentes já pensam em dinheiro. Não é só. Finança, mas é só uma fatia da É prosperidade. verdade. Porque A palavra grega para prosperidade, que agora eu vou ficar lhe devendo, mas o significado é uma boa passagem, uma boa viagem. Um dia a gente estava ouvindo ali a Rossana e ela dizia, uma viagem para ser boa, mas você tem que ter, largar, sair e chegar. De preferência com tranquilidade. Agora, ficar pelo caminho é uma coisa boa? Não. E a mensagem de hoje é sobre o quê? Fazer prosperar o nosso caminho. Como? Como é que a Bíblia diz que a gente pode fazer? Meditando na palavra de dia e de noite. Por quê? Porque isso vai mudar os nossos pensamentos. Meditar na palavra todos os dias vai fazer com que você desenvolva a mente de Cristo. amém. E a mentalidade de Cristo vai gerar o contrário, entender só? Pensamentos errados, atitudes erradas. Pensamentos corretos, atitudes corretas, Amém. sentimentos corretos. Perspectiva correta. Amém. Porque ou a gente vive como a palavra, mas a gente vai viver essa confusão. Porque tudo que está acontecendo e você está vendo nesse mundo, eu também estou, todo mundo está. E a gente não está aqui para dizer, isso não está existindo, coronavírus não existe, não sei o que não existe. Não, a fé não nega as coisas. O que a Bíblia diz não é que que nada disso existe. É que o que a Bíblia diz é, não vivemos pelo que? Mas vivemos pela fé. O que a Bíblia diz é que embora tudo isso seja uma realidade, a Bíblia diz, se o testemunho do homem é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. E se nós estamos hoje convencidos de uma realidade de derrota, mas tem jeito. Amém. Amém. Vou dizer de novo. Se a gente está convencido de uma realidade de derrota, tem jeito. Amém. Lembra que o texto diz, com o rosto descoberto. Primeiro você admite. Agora você admite já fazendo uma banana já com o diabo já. É. Não é dizendo eu sou isso, não. É dizendo, ó, tem sido assim, mas a Bíblia diz que olhando para Jesus, o que é isso? É meditar de dia e de noite. Nós estamos sendo transformados na sua mesma imagem pelo Espírito. Aleluia. É um processo. Aí, ó, olha só, Isaías 55 vai dizer assim, ó, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro. Isso é um assunto ideal para nós. Venham. Eu já vivo isso. Eu também já tô Sem vendo. dinheiro. Amém. E compre vinho e leite sem custo. Imagina quanto. O que é isso aqui, amados? É uma expressão na antiga aliança sobre a graça de Deus. Oh, glória a Deus. Comprar, usufruir do melhor Amém. sem ter. Agora não é porque vai aparecer do nada. É porque alguém já comprou para você. Alguém já pagou para você. Alguém já fez. Obrigado, eu recebo. Existe legalidade no reino, amados. Amém. As coisas não vêm para mim e para você porque Deus deixa cair lá de cima, não. É porque já houve uma conquista. Isso mesmo. É verdade. Não desse preciso jeito fazer mais agora. força. Aí ele diz, Tá, que por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem Vá. e comam do que é bom e a sua alma e a alma de vocês se deliciará com a mais pura refeição. Deem ouvidos e vinde a mim. Amém. Deem ouvidos e vinde a mim, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês e a minha fidelidade com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Amém. Pai. Em outras versões dizia, eu não invalidarei a palavra que disse ao meu servo Davi. Aí, como é que a gente vai tomar posse dessa promessa, dessa graça? Se a gente está com a cabeça cheia de, mas eu não mereço, mas eu fiz isso errado, mas não sei o quê. Ele continua no mesmo texto de Isaías 55 e diz, pois os meus pensamentos, agora só que versículo 8, a gente leu 1 ao 3, agora 55, 8. Pois os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês. E os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os seus pensamentos mais altos que os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos.
E agora? Ah, não, então é uma distância muito grande. Calma, que o texto não para aí. Ele conclui dizendo assim: e assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para semear e pão para comer, assim também é a palavra que sai da minha boca. Como é que a gente vai equivaler os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus? Se detendo a palavra. Foi ele que diz: quer fazer prosperar o seu caminho. Medita de dia e de noite. Pai. Amém. Obrigado, Pai. Assim como ocorre com a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para que a designei. Estão comigo, amados? Amém. 55, 12. Vocês sairão e com alegria serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas, e no lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, ou seja, uma planta que não produz nada, vai nascer uma que dá fruto. Aleluia. Assim é a nossa vida. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Aleluia. Agora, amado, tudo isso está disponível para mim e para você. Mas mudança não é um evento. É uma decisão. Vai. É um processo. É verdade. Hoje eu mudei de vida lá na igreja. Não, hoje eu me posicionei. É. Isso mesmo. Porque às vezes até... fulano amanheceu pobre e ganhou na loteria meio-dia. A vida dele mudou, a condição financeira dele mudou. Não havia. Mas quantas pessoas a gente sabe que já passou por isso e empobreceu depois e ficou pior? É. É verdade. No tempo de um político que teve aí, que fez o projeto Singapura em São Paulo, que tirou todo mundo das ruas e botou naqueles par, chamado Projeto Singapura. Com um mês eles tinham transformado aquilo na favela. Tirou todo mundo da favela e botou no Projeto Singapura. Por quê? Tirou o povo da favela, mas não tirou a favela do povo. É. Aí eu preciso lhe dizer isso com todo amor e com a fé que eu continuo tendo. Porque esse Deus falou comigo e eu estou compartilhando com você. É a vontade de Deus, mudança. Começando aqui, como é que a gente vai fazer? Meditando de dia e de noite na palavra. Agora, mudança não é um evento, é um processo. Amém. Eita, Por isso que ele diz, de dia e de noite, de dia e de noite. O salmista no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita uma vez perdida. Não, de dia e de noite. Hã? Uma vez perdida. Uma vez perdida. E na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele falou com Josué, você vai ser o cabeça agora. Você vai fazer esse povo prosperar. Como é que eu faço? Tenha uma postura de boa atitude, seja forte e corajoso e gaste tempo meditando na palavra, porque é isso que vai fazer você prosperar o seu caminho. Aleluia. Deus. Obrigado, Senhor. É a chave. É o que vai fazer você prosperar no seu caminho. Por quê, amados? Porque o preenchimento que eu e você não estamos fazendo com a palavra, outra coisa está fazendo, outra pessoa está fazendo. E se eu e você não tomar posição, não decidir o caminho que a gente vai, a gente pode pegar qualquer caminho. E se nós não decidirmos o destino que a gente quer ter, alguém vai decidir por nós. E aí vai chegar a hora que a gente vai estar reclamando de tudo e de todos. Mas não se posicionou. É isso. E eu vou lhe dar só parâmetros aqui, porque eu vou meio que plagiar o cara. E até já falei isso aqui outro dia, porque ele usa porque é a ponte onde a gente vai sair, mano. Para você não pegar qualquer caminho, eu vou dizer, a gente precisa sair de pessoas, qual é a expressão que ele usa? Reativas. De uma pessoa reativa para uma pessoa proativa. Ô Espírito Santo. Ajuda. Ministra, Senhor. Pastor, você está fazendo assim porque vai descer um caboclo? Não. É o conhecimento é a revelação que precisa chegar. Porque a informação chega e ela até nos sacode. Mas essa revelação é que muda. Mas a revelação rege. É. É bem isso. A informação nos sacode, nos anima. É verdade. Mas a informação, mas a revelação rege. É. Como é que eu sei que eu tenho revelação? As únicas textos bíblicos que você tem revelação é aquele que você vive por eles, não é o que você fala É bem isso. É verdade. É desse jeito. somente.
Tá? Falar bem. Pra gente entender. Pessoas reativas, a palavra já diz, reage. Eu tenho tanta raiva de mim quando eu me lembro das vezes que eu fui uma pessoa só reativa. Eu não só não resolvi o problema como eu criei. Falar na hora errada. Eita. E a Bíblia diz que as palavras são como flechas que entram Vai. no íntimo. Não voltam mais. E também diz que na multidão de palavras não falta pecado. Vai. A Bíblia diz que o todo tem prazer em expor suas ideias. Misericórdia. Tem gente que parece uma metralhadora giratória. Quando você diz meia palavra, ela disse 15. Pastor, você é contra as pessoas falarem? Não. A Bíblia diz, seja tardio para falar e pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Uma pessoa reativa, uma pessoa proativa, ela faz acontecer. Uma pessoa reativa, ela deixa acontecer. Uma vez o Senhor ministrou isso de uma forma diferente assim para mim. Ele disse, para uma mudança precisa de uma decisão. E para as coisas continuarem só precisa de uma permissão. Oh, meu Deus. E vamos ser honestos, é mais fácil permitir do que decidir. Porque permitir é só você dizer, continue. Às vezes nem diz nada, né? Só deixa estar. A minha mãe, filósofa, dizia, quem cala consente. Às vezes a gente precisa pelo menos falar, mas para que isso ministre a nossa própria alma. Não! Eu não quero isso! Eita. Amém. É verdade. Pessoas Tempo, pai. proativas fazem acontecer. Pessoas reativas deixam acontecer. Essa palavra. É isso. Eita, glória. Pessoas proativas assumem as suas responsabilidades. E pessoas reativas culpam. É isso aí. Tem um cara tampa de cruz nos Estados Unidos chamado Tim Redmond, que foi, isso em 1900, perdi a data, ele foi o cara do marketing multinível, que ele conta dos filhos dele. Ele, na época era filhotinho mesmo, pequenininho. E o menor tascou um sapato na cabeça do outro. E o guri começou a chorar, e pai, foi fulano. E ele foi conversar isso. Fulano, você bateu no seu irmão? E ele, não, pai, não fui eu. Mas ele está dizendo que foi você, só tem vocês dois aqui. Não fui eu. Aí disse, quem foi? Disse, foi a minha mão. Aceitável, né, mas uma criança que não tem nada. Criança, né, tem hora que eles não estão. Até um certo ponto eles não estão entendendo as coisas ainda. Agora, o que isso quer dizer com o que eu estou dizendo, amados? A gente está sempre procurando alguém para culpar. Eu sei, amados, que existem problemas, traumas de infância, pessoas marcadas por maus tratos, por abusos, por isso, por aquilo. Glória a Deus, tem profissionais para essas coisas. Mas quando eu olho para a Bíblia, o que Deus diz é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Amém, pai. Porque o que me frustra é a ideia, mas, de que eu tenho que ficar refém de um evento ou de uma pessoa que pode ser que nunca cai em si. Ah, se fulano nunca me pedir perdão, se fulano nunca me pedir perdão, quem perde é ele. É verdade. É bem isso. Eu sempre. Porque eu já liberei. Amém. Sabe? Aleluia. E eu vou dizer uma coisa, eu vou escandalizar até quem está ouvindo agora. Se não quer aceitar, vá para o diabo que te carregue. Ah, pastor, está mandando as pessoas para o diabo. Não, isso é uma linguagem Concordo. que as pessoas dizem. É bem desse jeito. Porque o que a Bíblia dá a entender, amados, é que, na verdade, o que a Bíblia dá a entender, não. O que a Bíblia diz imperativamente é, no que depender de vós, tende paz com todos. Amém. Qual é a verdade implícita aqui? Que nem tudo depende de nós. É verdade. A religião diz, você se casou, faça o resto da vida casado, senão vai para o inferno. Tá, mas a pessoa não me quer, e agora? Ou então a pessoa escolheu outro. Não, tem que ficar casado comigo. Mas eu não quero você, mas vai ficar assim mesmo, senão eu vou para o inferno. Mas você acha que Deus é tão burro assim? Que vai punir alguém pela posição de outro? Nunca. É verdade. É um Deus bom, né? Pessoas reativas fazem escolha baseada nos impulsos. Deus, Deus. É aquilo que eu costumo dizer. Pessoas que se antecipam. Elas só percebem que alguém está planejando algo, já vai na frente. Olha. É o tamanho da besteira. Só que pessoas proativas fazem escolhas com base no que é certo, em valores, na experiência. Pessoas reativas, elas são provocadas para cometer erros.
Só que pessoas proativas, quando são provocadas, elas produzem sabedoria. Eita. Me ajuda, Espírito Santo. Já pensou? É ajuda mesmo, não? Você quer ver um tolo, amados, desesperado, é você não dá resposta para ele. É. Tomara no meio. E a Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. É. Vai. Agora eu vou dizer um versículo apócrifo. Quando um não quer, dois não brigam. É. Isso aí é bom. Quando eu era guri, sempre fui raquete, magrelo, até contei uma história parecida com essa aqui do outro culto, né? Os irmãos ficavam rindo de mim. Os caras faziam, venha pro morro, eu dizia, não vou. Sou besta. Eu já apanho em casa. E era assim. Se a gente chegasse em casa assim, mãe, fulano bateu em mim na escola, pois venha pra cá. Duas. Era duas, era uma. Brigando na escola, eu boto você na escola pra brigar, infeliz. Eu já sabia. Se apanhasse, tinha que apanhar muito calado, pra poder não apanhar de novo em casa. Venha brigar, não vou. Ah, você é mole, você diga o que você quiser, meu amigo. Mesmo. Essa carinha bonita que Deus fez pra mim não foi pra levar pra casa, não. Ninguém é besta, não. Vai pra lá. É isso aí. O que você tá aí, Priscila? Fique na sua. Já era inteligente, né? Estão comigo, amados? Amém. Muito boa a palavra. O nosso alvo é ser alguém que vai pegar o leme Amém. Em nome de da própria Jesus. vida. Amém. Eu Em recebo, nome de Pai. Jesus. Porque ajuda a gente tem, a gente só estava negligenciando. É verdade. Agora verdade. receba, amados, hoje, porque eu vou fazer uma oração aqui, eu vou botar uma mão na minha cabeça e a outra na de vocês, porque isso é para mim também. pra mim Nós também. estamos debaixo de um espírito de despertamento para que as coisas Muito mudem. obrigado, Senhor. Tudo isso Muito está obrigado. pronto. A Bíblia diz no Salmo 23, eu ponho diante de vós uma mesa. Pai. Preparas uma mesa para nós na presença do nosso adversário. Agora a gente está gastando energia com a pessoa errada, gastando força com a coisa errada. Nem eu, nem você, nem seu patrão, nem Lula, nem Bolsonaro. Essas pessoas não são nossos inimigos. É verdade. A Bíblia diz, nossa luta não é contra carne nem sangue. Seu cônjuge não é seu inimigo. É verdade. Pelo contrário, só de lhe aguentar, ele já merecia uma estátua. Estão comigo, amados? Que palavra Eu vou boa. cooperar. Precisamos cooperar. Deus, o Senhor disse que ia fazer. Vai, bota, faz de novo. Né? Entendeu, né? Ah, Ah, não, foi. onomatopeia. Não sei como é que fala aí, não. Isso aí. Gostei demais. Onomatopeia envolve som, né? O Senhor disse que ia fazer, Senhor. E aí? Estou esperando. É bem isso. Não? Vai esperando então, porque eu já Vai fiz. continuar esse. Veja, amados, que incoerência. Amém. Amor, você é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia. Tá bem? Não assuma uma glória que não é sua. Não. Eu estou só dizendo de brincadeira. Vem pra cá pra esse lado, que é pra você sair na filmagem. Espírito Santo, bonitona. Espírito Santo. Me ajude aqui com esse púlpito. Me ajude, Espírito Santo. Eu quero levar ele para ali. Me ajude. Porque o senhor está vendo e não me ajuda. Eita, benção. Pega aí. É assim que a gente faz. É. Ajudar isso aqui, ó. Faça a parte, né? Fala, É pegar Jeová. junto. Diga ajudar. Fala, É pegar junto. Ajudar é pegar junto. Fala, Jeová. Obrigado, Espírito Santo. Agora entrou no Espírito da Assembleia. É todo mundo tem o próprio Espírito Santo em casa. Coisa boa. Na verdade tem, você é casa dele, amém? Amém. Brincadeiras à parte, e a gente faz Graças isso a com Deus, liberdade, né? porque nosso Deus é um Deus. Aleluia. Amém. Muito bom. Entenderam, amados? Como a gente vai... Qual é o recurso Dá. que Deus nos deu a mim e deu a você para que esse processo de mudança aconteça? A sua palavra. É um processo. E agora você já sabe onde está e para onde vai. Se isso não é para você, por favor, só bota o chapéu que couber na sua cabeça. Mas se você hoje se identifica como uma pessoa reativa, o lugar que você quer chegar é na pessoa proativa. Amém. Amém? Pegar a direção da palavra, se expor à palavra, porque isso vai gerar os pensamentos corretos. Amém. 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 Eu Recebo, recebo Pai. em nome de Jesus. Amém? Eu A recebo em mente de nome Cristo. Jesus. Isso é a mente de de Cristo. Cristo.
É o que eu tenho hoje, pai. E olha, as pessoas vão dizer um monte de coisa. Vai dizer que você é metido, vai dizer que você é isso, vai dizer que você é crente triunfalista. Deixa as pessoas dizerem o que ela quiser. Mas não aceita ser rotulado por algo que não seja o espelho da palavra. Amém. Aleluia. O que é que a palavra diz? Você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é Aleluia. templo do Espírito Santo, é curado, abençoado, perdoado, aceito, amado. Amém. É isso que eu sou. Sempre aceita também. Mas eu sei que já chegou um monte de informação errada aí, porque já chegou aqui também. É verdade. E agora o que a gente faz? A Bíblia diz, Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, não assuma a forma do sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero orar, fique de pé.